Já o 40-40 fala de uma situação que muitas vezes a gente nunca viu ou não está acostumado, embora exista, que é o tal do pagamento ou crédito a beneficiário não identificado. Então, primeiro, o que é isso, né? Como é que pode ter um pagamento sem saber para quem pagou, né? É meio estranho isso, mas essa figura existe e está prevista lá no regulamento de imposto de renda. Então, vamos exemplificar aqui. Então, vamos lá. Algumas vezes nos deparamos com registros contábeis, né, de saída de recursos que não identificamos os beneficiários, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Na grande maioria das vezes, isso se refere à falta de documento hábil para amparar o registro. Então, você fala, tem uma saída, mas não tem o documento efetivamente, mas não tem como apagar essa saída, né? Afinal de contas, né, partidas dobradas, contabilidade, enfim, você não tem como tirar isso da jogada. Então, você não tem um documento na mão, mas o que eu faço com esse valor? Como é que eu justifico, né? Como é que você justifica em termos tributários? O exemplo mais comum é a remuneração indireta a dirigentes, ou comumente chamado aí o fringe benefits, que está previsto no artigo 679 do Regulamento de Imposto de Renda. Então, esse artigo que a gente reproduz aqui, ele diz o seguinte: integrarão a remuneração dos beneficiários a contraprestação de arrendamento mercantil ou o aluguel, ou, quando for o caso, os encargos de depreciação de veículo utilizado no transporte de administradores, diretores, gerentes e seus assessores, e de imóvel cedido para o uso dessas pessoas. Na verdade, as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou por meio de contratação de terceiros, tais como aquisição de alimentos e outros bens, pagamento de clubes ou assemelhados, salário e encargos de empregados postos à disposição ou cedidos, e a conservação, custeio e manutenção de bens. Então, vamos imaginar a seguinte situação: um profissional estrangeiro que vem aqui para o Brasil, tendo feito lá um acordo na matriz, dizendo o seguinte: olha, você vai ganhar $500 mil anuais limpos para exercer sua função lá no Brasil. Legal. O pessoal da RH aqui no Brasil recebe essa informação e já fica de cabelo em pé, né? Como é que eu vou fazer isso na folha de pagamento mensalmente aqui no Brasil, com toda essa encrenca de E-Social, tabela de rubrica, tributação de CAI, INSS, etc. Tal. Realmente existe previsão para cada coisa desse tipo, mas você vai ter que fazer o quê? O cálculo do bruto para chegar no líquido em real. Muito bem, se conseguiu fazer tudo isso, você entra no parágrafo 1º desse artigo. Então, a empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos seus salários os valores a ela correspondentes. Então, a empregada colocada à disposição, a empregada doméstica, o tênis do filho, o balé da filha, o clube, enfim, todo esse tipo de situação. Você consegue identificar para quem você está pagando? Legal, manda lá, né, na folha de pagamento, no E-Social, na rubrica correspondente, tributa como for o caso. Mas, se houver um bolo de pagamento desse tipo, contratado por empresa terceira, para a empresa terceira, que a gente consegue de alguma forma identificar, aí você cai no parágrafo 2º, que é a falta de identificação do beneficiário da despesa e a não incorporação das vantagens aos salários dos beneficiários implicarão na tributação na forma prevista no artigo 731 do próprio Regulamento de Imposto de Renda. E aí a gente detalha aqui. Então, neste caso, para fins deste cálculo, o rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento da base de cálculo, comumente chamado aí de gross up, né? Então, desta forma, para calcular a base de cálculo, o contribuinte deverá dividir o valor líquido do pagamento por 0,65. Por que isso? Porque a alíquota é 35%, mas o rendimento considerado líquido. Vamos num exemplo que é mais fácil? Vamos imaginar que você se deparou, então, com uma situação que houve um pagamento de R$10 mil e você não sabe nem para quem. Se é jurídica ou física, não sabe. O que a determinação legal nos diz? Você vai considerar esse pagamento como sendo líquido, vai dividir por 0,65, então nesse exemplo você encontra 15.384, e vai tributar 35% na cabeça. Ou seja, vai arcar com 5.384. Ou seja, você pagou 10 mil e vai pagar mais 5 de imposto. E é isso que está dizendo lá no artigo 731, cuja íntegra a gente coloca aqui. E é isso que está no próprio manual, falando deste evento 40-40, tá?
Agora, obviamente, gente, a gente está comentando aqui que existe essa previsão na legislação, mas o ideal é que isso, obviamente, não exista na nossa realidade. Mas é importante que a gente rastreie dentro da nossa empresa esse tipo de situação para estar preparado para ela, até para evitar. Por quê? Via de regra, o pré-requisito da boa prática de controle interno, compliance e transparência seria a identificação de todo quanto é tipo de beneficiário de todo e qualquer pagamento. Parece óbvio, mas a gente tem que frisar. Esse beneficiário que está usufruindo desse dinheiro, recebeu esse dinheiro de alguma forma. E, por consequência, ele vai ter que prestar contas da origem dos recursos na sua declaração anual. Uma vez que, ao utilizar esses recursos em qualquer movimentação financeira, haverá o rastreio, ao menos do COAF. Ainda que não haja nenhum tipo de ilegalidade, vai ter suspeição. A gente cansou de ouvir isso aí no processo da Lava Jato, né? Muito bem. Ainda que a partir da descoberta da causa do pagamento, lícito ou ilícito, haja informações a serem processadas pelas autoridades nas investigações, uma vez que houve aí suspeição, em termos tributários, a autoridade conta com o respaldo legal que, ainda que a causa seja ilícita, houve uma causa e, como tal, deve ser tributada. Polêmica para mais de metro aqui. Mas o fato é, se é pagamento lícito, ilícito, legal ou ilegal, não importa. Houve um pagamento, eu, Receita Federal, quero o meu daquele jeito. E se você não teve diligência suficiente para saber para quem você está pagando, você vai arcar com isso, como a gente mostrou lá atrás, vai tomar um custo maior ainda. Portanto, como a gente diz, o custo chega a 53,84% do que foi pago, né? Tornando esses pagamentos extremamente onerosos do ponto de vista fiscal, além de não caracterizar uma boa prática quando o assunto é compliance e transparência. Então, muito cuidado, vamos evitar para justamente você nunca ter que enviar este evento. Muito bem. Em termos de conceito, então, olhando lá para o manual, é exatamente isso. Então, ele tem que informar os dados relacionados a esse tipo de pagamento, e aqui ele exemplifica, né? Recursos entregues a terceiros ou a sócios, a acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa. E pagamentos efetuados pela pessoa jurídica no caso de não identificação dos beneficiários das despesas a título de remuneração indireta. Quem está obrigado, né? Quem está conceituado como fonte pagadora deste tipo de recurso. E quando? No dia 15, no mês seguinte ao fechamento desses eventos, né? Conforme o caso.